Dia, gente, começando com uma reflexão. Vou fazer diferente, né? Agora, nessa primeira reflexão, eu não vou começar com versículo nenhum, não. Eu quero acordar muita gente para o que eu ouvi agora no jornal de manhã, né? Que muitas vezes a gente se esquece de pensar no outro para pensar em si próprio, né? Eu vou contar a primeira coisa que eu vi no documentário, a greve dos professores, né? Bom, primeiro, aí o pessoal, que professor deve receber muito, viu? É o professor que ele educa, ele faz coisas que até o pai não faz em casa, mas ele precisa também ser educado, né? Eu falo porque eu fiz história, não concluí, mas avaliei um colégio, no mesmo colégio, dois professores, cada um com uma maneira didática de ensino diferente. Um que realmente vestia a camisa, o profissional de professor em sala de aula. Ele dava ordem, disciplina. E muitas vezes os alunos precisam de uma disciplina, né? Ah, isso aí é o pai que dá. Mas só que o quê? Acabei de escutar também no jornal que a mulher, que é a mãe de casa, ela tem que pagar as contas do colégio, tem que pagar o alimento, tem que dar aquele amor e carinho que às vezes está ausente por ambos os lados. A mulher tem que trabalhar, a criança não tem a mãe ali, porque ela tem que trabalhar para sustentar. O pai, ele tem que trabalhar já diz, né, que o homem ele deve ser o homem de casa, ele deve cuidar da sua esposa e do seu filho. Mas, infelizmente, não tem esse amor, esse contato por conta do trabalho, por conta de tanta coisa, né? Bom, a criança sofre mais. Por que a criança ela sofre mais? Ela não tem o apoio em casa e não tem o apoio no colégio. O professor ele está preocupado em aumentar o salário, por isso que ele falta 3, 4 dias. É justo? É, porque ele deve ser maior valorizado. Mas o que é a questão de valorização? É o dinheiro? Vamos ver. Precisa de um dinheiro maior, de uma valorização maior? Precisa. Mas precisa também de uma qualificação maior. A gente vê que as quantidades de emprego tá cada vez mais difícil, absurda, né? Seja para o adolescente, seja para uma pessoa de maior idade, né? Tá difícil. Aí até o repórter comentou, hoje, para você ter uma garantia, é um concurso. E o concurso está muito concorrido. Então, o adolescente ele entra em uma depressão profunda, uma ansiedade, porque não tem o amor de dentro de casa, porque os pais têm que trabalhar para tomar conta da sua casa. Não tem um colégio que o professor está ali, não falo geral, gente. Eu avaliei um colégio, já comentei aqui. Não concluí o meu curso, né, por questão financeira e questão que eu tinha que trabalhar para sustentar a minha casa, a minha família, né? Bom, aí o professor, ao invés de pedir um investimento maior, né, porque o trabalho está bastante concorrido, difícil, facilitar para a mãe e o pai trabalhar, né? Ainda vem a greve. Como é que o pai e a mãe vai colocar o pão, o sustento dentro de casa?
Se o colégio está em greve, não, eu tenho que trabalhar. Aí o filho fica na rua. Aí as amizades influenciadas pela criança vai ser boa ou ruim? Bom, é uma reflexão, né? A gente deve pensar no próximo. O colégio em si, o professor, né? Já que ele tem uma forma, ele tem que saber da maneira como lidar com o aluno. Cada vez mais eu era professora por questão de saúde, eu me afastei, mas eu bem que sei, o professor ele tem que estar sempre atualizado, porque o aluno já vem com aquela pergunta ali para deixar, para ter o prazer de colocar o professor instrutor na parede. Então, ele tem que ser investido, qualificado, né, para ocupar o cargo dele. Mas tem professores que estão ali só para concluir o salário no final do mês. Deixou de pensar num aluno, no carinho, na educação. Eu falo que a educação hoje ela tem que ser investida também em uma forma didática. Como eu já falei, a timidez não se trata só de uma questão pessoal, se trata de uma doença que deve ser curada. Eu falo por mim, viu, gente? Eu fiz entrevista no emprego que eu fui ótima na forma que eu ia atuar. Mas quando passou para a forma didática, eu tinha que imitar uma cobra rastejando no chão e depois ser uma vendedora, oferecer um produto ao cliente. Então, na forma didática de ensino, por conta da timidez, eu reprovei. Então, muitos alunos, muitas pessoas perdem uma oportunidade de trabalho por uma forma didática de ensino que não tem. Ela não tem aonde, não tem em casa, porque os pais não têm como dar, não tem tempo, senão perde o horário. E como é que ele vai trazer o alimento para dentro de casa? Aí a criança fica solta. Aí o colégio também, o professor está ali para receber o seu salário, que não é muito valorizado, que não deve ser mais valorizado, mas também deve ser maior valorizado a forma didática de ensino. O colégio, ele tem que oferecer melhor oportunidade para o seu cliente, uma forma didática de ensino, atuação, tirar o medo, a timidez daquela criança, aquele adolescente, aquele jovem. Eu fiz um curso que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu tinha 19 anos, mais ou menos, né? E assim eu vi um homem chorar, porque quando foi para a forma didática de ensino, ele não conseguia devido à timidez dele, mas ele tinha que ter o ponto para poder passar naquela disciplina, ele fez forçado. Só que terminando a atuação dele, ele começou a chorar. E durante o processo, ele começou a tremer. Então, muita gente, eu falo por mim e me coloco no lugar do próximo. É difícil. Será que ele conseguiu os pontos porque todo mundo se sensibilizou com aquela reação que ele teve, um senhor de idade? Eu acho que na época ele tinha 34, 35 anos. Roseli, você tem quanto para chamar de senhor, senhora? Esqueça, eu tenho 42 anos, né? Mas naquele tempo, como era nova, aí eu lembro da minha filha me chamando de uma senhora, uma pessoa de idade. Não importa. Eu falo
que o meu pai falava, eu sou seminovo, eu sou seminova, gente. Porque a velhice está na pessoa mesmo. Eu não me sinto uma pessoa de maior idade, porque eu sou jovem. No meu interior, eu continuo jovem, né? Muitas coisas precisam ser melhoradas, sim. Gente, então é isso. O professor deve melhorar a forma didática de ensino, atrair o aluno em sala de aula, deve o Estado, prefeitura melhorar o salário, deve investir na sua forma didática de ensino, como é que ela consegue conquistar o aluno em sala de aula, um abraço, uma palavra amiga, acolhedora, aquela distração que o aluno se sinta à vontade, até melhor do que sua própria casa, né? Essa é a primeira reflexão. Devemos pensar assim no outro, seja no professor, que deve ser maior valorizado, que é o professor que ensina o piloto, ensina o médico, ensina, é outros cargos, né? É o professor. Primeiro, a gente passa por onde? Pelo professor, ele não deve ser investido, sim. Agora, ele deve se ausentar da sala de aula, não. Ele deve ser valorizado de uma forma didática de ensino que atrai o aluno, que ele tenha conhecimento não só básico, ele tem um conhecimento amplo. Para isso, tem que melhorar o seu espírito, a sua forma didática de ensino, né? Tem todo o contexto.